Olá, tudo bem? Será que é possível um herdeiro exercer com exclusividade a posse de um imóvel comum em detrimento dos demais herdeiros? E estes herdeiros que são despojados da sua posse, eles podem intentar ação de reintegração ou imissão na posse em face desse herdeiro que está usando o bem com exclusividade? Você sabia que é possível cobrar aluguel deste herdeiro que usa com exclusividade o imóvel comum? Eu sou a professora Egli Secone e hoje estou aqui para falar para você a respeito do condomínio voluntário no direito sucessório. De início, é importante entender quando é que nasce este condomínio voluntário entre os herdeiros. Então vamos lembrar que com o falecimento do autor da herança, abre-se a sucessão e aberta a sucessão, o patrimônio se transfere automaticamente para os herdeiros. Isso se dá em razão do princípio da seiscine, em que não precisa se praticar nenhum ato para que haja a transferência do patrimônio para os herdeiros. Então, transferido o patrimônio para os herdeiros, neste momento se cria ou se forma o condomínio voluntário entre eles. E aí então nós temos que entender o que é o condomínio. O condomínio ele se dá naquelas situações em que mais de uma pessoa exerce sobre a mesma coisa os poderes inerentes da propriedade, previstos lá no artigo 1228 do Código Civil, quais sejam: gozar, reivindicar, usar e dispor da coisa. Então, naquelas situações em que mais de uma pessoa exercer esses 4 poderes inerentes à propriedade sobre a mesma coisa, estamos diante do condomínio. E no nosso caso aqui, do direito sucessório, no condomínio voluntário. Outra questão importante para se entender sobre o condomínio é as duas espécies que nós temos, que é o condomínio pró-diviso e pró-indiviso. No condomínio pró-diviso, eu tenho uma porção determinada da coisa que cada condômino exerce. Então, um exemplo simples para você entender pensa num muro que separa 2 propriedades e cada vizinho é condômino deste muro. E embora eles sejam condôminos, cada um sabe exatamente qual é a parte deste muro em que ele exerce a propriedade. Por sua vez, no chamado condomínio pró-indiviso, eu não tenho essa parte determinada. Nós temos sim a chamada fração ideal. Então, cada condômino é dono de uma fração ideal daquele bem. Então, pensa no caso de um imóvel em que nós tenhamos 4 herdeiros. Eu não vou dividir a casa, um quarto para uma sala para outro, um banheiro para outro, enfim, não dá para fazer essa divisão, claro que não. Então, o que nós temos aqui é que cada um desses 4 herdeiros, cada um é dono de uma fração ideal, ou seja, de um quarto ideal sobre este imóvel. Então, nestes casos, observe uma questão interessante, que nós temos a aplicação do artigo 1314 do Código Civil, que vai dizer que cada condômino pode exercer os poderes compatíveis com a indivisão da coisa. Pode reivindicar esta coisa, pode defender a sua posse e até aliar a sua parte ideal. Lógico, no caso da venda, depende aí de observar aquelas regras de preferência em relação aos outros condôminos previstos na lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando um único herdeiro, pensa naquela situação que morreu o pai, morreu a mãe, um herdeiro vai morar na casa, sozinho ou com a sua família. Ele passa a morar lá, ele não está fazendo nada ilegal, a conduta dele não é ilegal. Pelo contrário, a conduta dele está embasada no artigo 1314 do Código Civil, que o legislador permite que ele exerça essa posse ou este ato que é compatível com a indivisão do bem. Não daria, num caso como esse, para que todos os herdeiros, que no nosso caso aqui são os 4 com suas famílias, viessem morar naquele imóvel. Então, ele está exercendo a posse com exclusividade. Isso é possível e é legal?
Inclusive, é importante salientar que ele pode, nos termos do artigo 1314 do Código Civil, defender a sua posse em detrimento dos demais. Então, se um outro herdeiro vier intentar uma ação de reintegração de posse em face deste herdeiro que está exercendo com exclusividade a posse do bem, não obterá êxito. E por que não obterá êxito? Porque a lei prevê que ele pode exercer com exclusividade a posse sobre o bem, já que se trata de um bem indivisível. Mas aí você deve estar pensando, bom, professor, então um único herdeiro exerce a posse sobre o bem e os demais serão prejudicados? Não. É claro que esses herdeiros que não podem intentar nem ação de reintegração ou emissão na posse, eles não são prejudicados. O próprio legislador prevê, exatamente para evitar o enriquecimento sem causa deste herdeiro que está morando no imóvel, a possibilidade da fixação de um aluguel. Então, assim como se não tivesse ninguém morando no imóvel, esse imóvel seria colocado para locação, nas mesmas condições que esse imóvel seria colocado para locação, este herdeiro tem a preferência de locar este imóvel. Então, como funcionaria? No nosso exemplo, 4 herdeiros, pensa lá no imóvel que o valor do imóvel, da locação deste imóvel seria R$2.000. São 4 herdeiros, 500 para cada um. Como um já mora no imóvel, o que sobra? 1.500. Então, num caso como esse herdeiro que usa com exclusividade o bem, pagaria um aluguel de R$1.500. Ou seja, nas mesmas condições que uma terceira pessoa que fosse morar no imóvel pagaria este valor. E nesse caso, exatamente, o legislador coloca isso para que os demais herdeiros não sejam prejudicados e que este herdeiro que mora no imóvel não tenha um enriquecimento sem causa. Outra questão importante sobre isso é qual é o momento em que este herdeiro deverá passar a pagar este aluguel. Obviamente que enquanto os demais herdeiros não se manifestarem no sentido de que eles querem um aluguel, esse herdeiro permanece no imóvel como uma mera tolerância dos demais. Ele está lá porque os outros permitiram que ele ficasse lá. Agora, a partir do momento em que houver uma notificação e de que houver essa cientificação inequívoca deste herdeiro, a partir dali ele já deve pagar aluguel. Ah, professor, ele recebeu a notificação, mas desconsiderou. Ok, o que os demais herdeiros terão que fazer? Intentar uma ação para que esse aluguel seja fixado judicialmente, seja cobrado judicialmente, na verdade. Neste momento, o que ocorrerá? Quando o juiz condenar na sentença ao pagamento do aluguel, essa condenação retroage à data da notificação, porque eu tive uma cientificação inequívoca em que constituiu em mora este herdeiro. Agora, caso não haja essa notificação, qual é o momento em que o aluguel passa a ser devido? A partir da citação, tá? Este é o momento em que o aluguel passa a ser devido, porque com a citação ele foi cientificado de modo inequívoco de que os demais herdeiros querem um aluguel pela parte deles no imóvel. E por fim, uma última situação interessante sobre essa questão é naqueles casos em que, especialmente isso acontece em caso de imóveis rurais ou de chácaras, enfim, em que há partes em que dá para exercer o condomínio pró-diviso e tem as partes comuns. O nosso Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou sobre isso em diversas decisões, que quando há partes comuns neste tipo de condomínio, que é o condomínio voluntário, os demais condôminos, no nosso exemplo, os herdeiros, eles podem sim ter acesso às partes comuns. Então, neste caso, caberia uma ação de reintegração de posse ou de emissão da posse em relação às partes comuns, que fique bem claro, em relação às partes comuns. Agora, em relação à parte que é de uso exclusivo, por exemplo, uma casa, uma residência que tenha lá no imóvel, essa continua valendo a regra anterior que eu falei. Aquele condômino que está lá pode utilizar com exclusividade, desde que ele pague o aluguel correspondente, se os demais herdeiros assim desejarem. E aí eu finalizo a nossa aula de hoje, agradeço a sua atenção, te espero nas minhas redes sociais, vai lá na minha página do YouTube, curte, compartilha, comenta, se inscreve na página. Também estou na página do Facebook, no Instagram, professora Eglis Secone. Muito obrigada, até a próxima aula.
Um abraço!